É tempo para uma nova edição do Eco África, o programa coproduzido pela STV Moçambique e a DW na Alemanha. O meu nome é Dália Langa, em Maputo. Estou feliz por vos ter hoje conosco. Como sempre, trazemos temas muito interessantes sobre a proteção do meio ambiente. Vamos aos destaques deste programa. Como inspirar a próxima geração de conservacionistas no Ruanda? Conhece a população de girafas que está a recuperar-se na Namíbia. E por que é que a pesca do polvo em Portugal está a poluir o mar? Começamos este programa no Ruanda com um tópico que é relevante para muitos países africanos. Como explicar às gerações futuras que é melhor proteger os animais do que caçá-los? No Ruanda, esta é uma tarefa difícil, pois já há uma longa tradição de caça. Que tipo de macacos são estes? Quais as ameaças que enfrentam? Estes jovens pertencem a um clube do ambiente. Aprendem sobre animais selvagens, na esperança de proteger a diversidade das espécies e promover a coexistência pacífica entre as pessoas e os animais. O fundador e chefe do clube, Angie Imanishing, espera muito desses estudantes. Temos de proteger o ambiente que nos rodeia, mas também os animais das comunidades. Não matem os animais, não cortem árvores. Pensem sempre que, quando estão a proteger o ambiente, estão a proteger-vos a vós próprios. O Parque Nacional de Nyungwe é um tesouro de diversidade biológica. Existem aqui 1.068 espécies vegetais. Muitas delas não existem noutras florestas ou parques no Ruanda. E não é apenas a vegetação que é única. O parque é a casa de 322 espécies de aves. 2 vezes por mês, Ach e o seu grupo exploram o Parque Nacional para encontrar algumas das suas 75 espécies de mamíferos, como chimpanzés ou macacos. De volta à escola, eles aprendem mais sobre o que viram. Este projeto é parte de uma iniciativa do governo ruandês. Vocês, membros dos clubes ambientais, são o futuro deste país. Isso significa que ensinar-vos, educar-vos e fazer-vos dar esse passo para a conservar é a promessa do futuro. Os alunos levam a sério a sua missão, assumem a responsabilidade pelo ambiente, preservando as suas plantas e animais. Nestes clubes, temos de estar na linha da frente da proteção ambiental. É inaceitável que as pessoas que prejudicam o ambiente continuem à solta. Deve-lhes ser mostrado o caminho certo e, se recusarem a mudar, devem ser encaminhadas às autoridades. Com mais de 400 pessoas por quilômetro quadrado, a densidade populacional do Ruanda é muito elevada. As pessoas continuam a invadir a natureza e destruí-la. A colonização parcial do Parque Nacional de Akangera levou ao desaparecimento de muitos leões e rinocerontes. Por isso, o governo quer sensibilizar também os mais velhos. Não podemos deixar de fora aqueles que nunca foram à escola, aqueles que deixaram a escola em tenra idade. Também precisamos de os incorporar nesta luta. Assim, aos fins de semana, os grupos escolares visitam aldeias para difundir a sua mensagem. Cuidado com os animais selvagens. Não colocar armadilhas ou abater árvores. Muitas vezes propõem uma troca. Os aldeões podem receber animais domésticos se desistirem da caça. Eu costumava caçar antílopes e comia-os com a minha família.
mas deixei de caçar. Desde que nos foram dados animais domésticos, não há necessidade. Os jovens avançam para as aldeias seguintes. Mais de 60 pessoas à volta do Parque Nacional de Nyungwe desistiram da caça furtiva. Agora criam gado. Outros são colaboradores do projeto. Trabalham com árvores cujas folhas são utilizadas na medicina tradicional e aprendem a construir terraços para impedir a erosão. As perspectivas da região estão a melhorar graças aos clubes ambientais. Há uma mudança muito grande em termos de mentalidade em torno do Nyungwe e vejo que muitas pessoas compreenderam a importância de conservar. Apenas 7 dos 30 distritos do Ruanda participam no projeto do Clube Ambiental, mas poderá mudar em breve. Os jovens constituem cerca de 2/3 da população do país, pelo que a sua ajuda é fundamental. Uau! Esperamos que a paixão por estas lições aprendidas numa idade tão precoce dure uma vida inteira. Mas não é preciso aderir a um clube verde para ajudar o meio ambiente. Cada um de nós pode fazer muito. É o que vamos ver agora no Faça a Sua Parte desta semana. Charles Ngetekamiti cultivou sozinho a sua própria floresta. O engenheiro é proprietário de 6 hectares de terra no Quênia. Há 10 anos começou a plantar árvores indígenas. Cada vez que fazia uma viagem de negócios, trazia espécies nativas. Quando o arboreto de Karura surgiu, não havia nada aqui. Não havia poços nem árvores. Então, quando a vegetação começou a crescer, os poços começaram a surgir. Quando se compara esta área com a dos vizinhos, há aqui muita vegetação. A sua floresta é agora um lugar onde se ouvem as folhas, os pássaros e até os insectos. Charles começou a produzir plantas medicinais e mel. Bananas, maracujás e inhame florescem entre as árvores. A comunidade local também lucra agora com a nova biodiversidade. With the agroforestry coming in of indigenous trees, Com a agroflorestação a chegar de árvores indígenas, estamos a notar mudanças. Por exemplo, a terra degradada e erodida está a dar espaço a um solo melhor, com mais humus, e que suporta mais vida. with more humus, and it is supporting more life. As árvores também trouxeram de volta a água. Charles Ngetekamiti mostrou que a natureza pode recuperar quando lhe é dada uma pequena ajuda. Gostou do programa? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. O que lhe vem à mente quando pensa em espécies ameaçadas em África? Certamente deve pensar em rinocerontes, elefantes e pangolis. Mas sabia que as girafas fazem parte desta lista vermelha de espécies vulneráveis há vários anos? É verdade. Os cientistas de uma organização não governamental sediada na Namíbia têm estudado de perto as populações de girafas. A boa notícia é que eles dizem ter razões para estarem otimistas. A maioria das pessoas está familiarizada com girafas, mas sabe muito pouco do que pensam sobre elas. O certo é que são os animais terrestres mais altos do mundo, o que lhes permite alcançar as folhas das árvores da savana africana. Quase ninguém sabe que as girafas são incrivelmente rápidas. Podem alcançar facilmente os 60 km por hora. Além disso, ainda há muitas perguntas sem resposta sobre estes animais. E que espécies existem? E quantas girafas vivem atualmente na natureza? Na Namíbia, os biólogos like Mike Fats e George Mitchell Moore querem saber mais. Para isso, fotografam todas as girafas que encontram para as identificarem mais tarde.
Este tipo de estudo observacional conclui que atualmente existe apenas 117 mil girafas em África. Há quase 4 vezes mais elefantes. Se pensar no elefante africano, existe cerca de 400 mil espécimes. Se comparar isso com 117 mil girafas, é realmente incrível para uma espécie que é tão grande e tão icônica em África. Há pouco trabalho sobre elas. Suponho que a prioridade no passado tenha estado em outras espécies como o elefante e o leão, e a girafa passou despercebida. Como estão bastante difundidas em toda a África, parece que estão em todos os lugares. Mas isso não é verdade. As alterações climáticas e a desflorestação conduziram a uma perda substancial do habitat das girafas. Nos últimos 30 anos, a sua população diminuiu cerca de 1/3. Os resíduos nos rios também ameaçam a água potável. Quando o número de turistas caiu devido à pandemia da Covid-19, estes guias começaram a recolher o lixo, o que beneficiará as girafas a longo prazo. A proteção desses animais tem uma longa história na Namíbia. Posso contar-lhes um pouco mais sobre os antepassados. Eles não matavam girafas. Mesmo durante as atividades de caça, não tinham como alvo a girafa, porque achavam que era o animal mais alto e perceberam que ao matar uma girafa, estariam a cortar a comunicação entre eles e os seus ancestrais. Este já foi considerado um local sagrado. Desenhos rupestres de há 3.000 anos provam a importância das girafas para as pessoas que viveram aqui. Eles acreditavam que a girafa poderia estender o pescoço, tocar nas nuvens e fazer chover. Para eles, a chuva era sinal de um ano bom e feliz. As girafas na África Ocidental e Central estão a risco, mas o seu número na Namíbia e países vizinhos aumentou, passando de 30 mil para quase 50 mil. Isso deve-se à proteção dada pelos parques nacionais. Esta é a reserva Dan Vinjan, fica perto da capital da Namíbia, Windhoek. Hoje, as crianças de um orfanato esperam ver pela primeira vez uma girafa. O crânio da girafa é pesado, por isso, estes animais usam as suas projeções ósseas durante os combates com outros animais. A ficar ao lado de uma perna de girafa dá às crianças uma ideia interessante sobre proporção. Gosto muito de girafas. Adoro as cores. Também é alta como eu. É muito forte. Patadas de girafa são muito fortes. É assim que elas se defendem de predadores como leões. Hoje será um dia diferente para estas crianças e as girafas são tímidas. Esta tartaruga, por outro lado, foi fácil de pegar. Não ponhas os dedos perto da boca. Espera-se que, se estas crianças aprenderem sobre os animais, possam protegê-los no futuro. Às vezes temos grupos de crianças e quando veem animais, por exemplo, uma girafa, dizem que é um elefante, ou veem um gnu, dizem que é um cavalo. Por isso achamos que há necessidade de educar. E este programa realmente traz uma mudança na vida destas pessoas. As girafas preferem folhas de arbustos e árvores perto dos rios. As acácias estão entre as preferidas, por isso não competem por comida com o gado, sendo raros os conflitos com agricultores, explica o biólogo Lakma McFed. Até agora, os cientistas contaram 450 girafas no norte da Namíbia e estão a fazer o possível para garantir a sua sobrevivência. Agora vamos à Europa. Para ajudar as pessoas, devemos também ajudar a natureza. Precisamos respeitá-la se no futuro quisermos desfrutar da sua generosidade. Os oceanos, por exemplo, outrora fervilharam de vida, mas a sobrepesca e a poluição têm causado danos. E se voltássemos a fazer algumas coisas como faziam os nossos antepassados?
Quando a noite cai aqui no sul de Portugal, é a altura de Maurício Nogueira se dirigir para o mar. O pescador vai para os seus bancos de pesca a 2 milhas náuticas da costa de Vila Real de Santo Antônio. Lá ele apanha polvo como muitos pescadores aqui no Algarve. O meu bisavô, a avó e o meu pai também pescaram polvo. E os meus irmãos também. É preciso tê-lo no sangue. É uma profissão dura. O mar tira-te tudo. Ventos fortes e ondas altas tornam o trabalho difícil esta noite. O pescador de 44 anos está comprometido com a forma tradicional de apanhar polvo. Ele afunda as panelas de baro no mar com uma corda e usa um guincho para trazer as panelas para fora da água. Esta forma de pesca é mais justa. O polvo pode nadar para fora a qualquer momento. As armadilhas para peixe são apenas armadilhas. Mas estas armadilhas para peixes estão a ser usadas cada vez mais. Há cada vez menos polvos na região. Há 40 anos não havia armadilhas, apenas vasos de barro. O meu pai conta que naquela altura havia polvos todo o ano. Hoje, cada vez mais potes de barro são substituídos por armadilhas e às vezes quase não apanho nada. Santa Luzia é o centro de pesca de polvo do Algarve e os pescadores conhecem todos os métodos de pesca. Joaquim Oliveira optou por armadilhas. O pescador de 57 anos diz que é mais eficiente e conveniente, porque as armadilhas também podem ser recuperadas durante o dia. O polvo entra para dentro e anda aqui às voltas e não consegue sair. No ano 2000 trabalhava com alcatuz de barro, até o ano 2000. Acabei do ano 2000 passei para covos. Porque é mais descansada, pescava melhor e apanhava mais quantidades. Mas a pesca do polvo está a mudar. Há mais armadilhas e mais plástico. As tradicionais panelas de barro estão a ser substituídas por recipientes de plástico. Mafalda Rangel é bióloga marinha na Universidade do Algarve e está preocupada, pois os oceanos já estão cheios de micropartículas. A bióloga tenta promover a sustentabilidade e tem um projeto com pescadores locais. Cerca de 27% de todo o plástico que se encontra no mar provém de dispositivos de pesca perdidos, pelo que existe aí um enorme problema, pois são feitos de material plástico. Maurício volta a sair para pescar na noite seguinte. Ele tem de se apressar a apanhar o último polvo antes que eles acordem e nadem para fora dos contentores. Ele tem também de mais uma vez reparar uma corda que foi cortada deliberadamente. A corda está cortada porque outro pescador a cortou. Eles não respeitam o meu espaço e a distância. Ocupo uma grande área com as minhas panelas de barro e irrito os outros. Há muita concorrência e é duro para Maurício trabalhar no mar. No entanto, este pescador quer manter os seus velhos métodos. Mesmo que isso signifique que ele tenha de trabalhar à noite e até às primeiras horas da manhã. Se trabalhar arduamente e for habilidoso, pode ganhar bom dinheiro num mês. Tem de aguentar o frio e o mau tempo, mas pode ganhar muito bem. Ele acredita que o seu método é mais sustentável e espera que um dia seja obrigatório no Algarve, para que o mar seja protegido. De Portugal, rumamos mais abaixo para a costa atlântica senegalesa. É algo que talvez não saiba. Os amendoins são considerados a espinha dorsal da economia deste país africano e mais de 90% da colheita é exportada para a China. Os amendoins são nutritivos e versáteis, têm as suas próprias embalagens, por assim dizer. E como muitas outras embalagens, as cascas de amendoim não se consomem. No entanto, podem ser aproveitadas. É o que vemos na nossa próxima reportagem.
Estas pilhas redondas podem não parecer especiais, até saber qual a matéria-prima utilizada para fabricar neste laboratório da Universidade de Dakar. Cascas de amendoim. A transformação deste tipo de biomassa em materiais avançados é um novo campo de investigação no qual a comunidade científica tem estado a trabalhar há 2 ou 3 anos. Nós fomos os primeiros a iniciar este tipo de trabalho aqui em África. As cascas de amendoim existem em abundância no Senegal. Os amendoins são um dos 4 produtos de exportação mais importantes do país. Mais de 60% da população rural cultiva-o. Mas este ano espera-se uma colheita baixa devido à fraca pluviosidade. Até agora, as cascas têm vindo a ser deitadas fora ou queimadas. Um puro desperdício, diz o professor Ngon, que costuma comprar as suas matérias-primas no mercado em Dakar. Nunca tinha ouvido falar disso. Parece que todos os dias que se acorda, há mais tecnologia, mais desenvolvimento. Mas estou feliz por ver isso acontecer e saber que as cascas de amendoim ajudam. Bala Diop Ngon investiga há mais de 2 anos a conversão de biomassa em energia com um grupo de 15 estudantes. Trata-se de um processo eletroquímico complicado. Primeiro, as cascas são moídas em pó e misturadas com água. Tudo isto repousa durante um determinado período de tempo que eu não vou revelar por esse ser um dos parâmetros cruciais. Depois, filtramos a mistura e o resultado é este líquido. Com mais ingredientes, podemos utilizá-lo para criar a carga positiva da bateria. Os investigadores tiram partido do elevado teor de carbono das cascas do amendoim. Quando o seu líquido é irradiado com a luz solar, o óxido de zinco evapora e é convertido em zinco metálico, que pode armazenar energia. São baterias amigas do ambiente que têm o mesmo potencial que as baterias convencionais do lítio. Por exemplo, mas sem as desvantagens. Isto porque as baterias do lítio contêm, entre outras coisas, cobalto, que frequentemente é extraído por crianças em minas perigosas no Congo. Ou seja, as baterias de amendoim são mais fáceis de eliminar e mais baratas de produzir. A introdução das baterias amigas do ambiente seria uma ajuda para o Senegal, uma vez que 40% das casas na zona rural do país não têm ligação à rede elétrica pública. Estas pessoas dependem de baterias ou de energias alternativas. Trata-se de uma lacuna grande. Para preencher esta lacuna, temos de avançar para o desenvolvimento de fontes de energia como a biomassa. La biomasse énergie donc peut être une réponse aujourd'hui parce que quand on voit a energia da biomassa pode ser uma resposta hoje em dia, porque o Senegal é um grande produtor de amendoins. Quand on voit les zones telles que la Casamance où on se retrouve avec Para áreas como Casamance, o desenvolvimento desta fonte de energia permitir-nos já colmatar uma grande parte da lacuna existente. Source d'énergie donc peut permettre de résorber une grande partie en tout cas du gap qui existe. Em testes preliminares, os investigadores conseguiram alimentar comandos remotos ou telemóveis com as suas biobaterias. Precisamos agora de otimizar todos os processos no laboratório para ter todos os parâmetros totalmente sob controle, para que o sistema funcione corretamente. Só depois irá para o mercado.
Os investigadores têm a certeza que as suas baterias funcionam, mas é necessária mais investigação para que as pessoas no Senegal possam realmente utilizar as baterias provenientes das cascas de amendoim. Chegamos ao fim de mais um programa que teve muita informação, inovações e ideias. Espero que o tenham achado inspirador. Lembro, podem sempre deixar-nos as vossas mensagens através das nossas redes sociais. Desejo-vos uma boa semana. Muito obrigada por estarem conosco. Eu, Dália Langa, despeço-me a partir de Maputo, Moçambique. Até ao próximo programa.